Há homens que nascem para carregar o peso do mundo sobre os ombros, e outros que nascem para transformar esse peso em luz. São Gregório Magno foi ambos, em uma época em que a civilização romana desmoronava como um castelo de cartas sob o vento implacável da história, quando a peste devorava corpos e a corrupção devorava almas, quando os bárbaros batiam às portas de Roma e o próprio império parecia exalar seu último suspiro, surgiu um homem cuja grandeza não residia em sua força, mas em sua fraqueza assumida, não em sua autoridade, mas em sua humildade radical. Nascido no ano 540 em uma Roma que já não era mais a senhora do mundo, Gregório veio ao mundo envolvido em contradições que marcariam toda a sua existência. Filho de família patrícia, respirou desde o berço o ar rarefeito da aristocracia romana, mas seus pais, Gordiano e Silva, eram almas tocadas pela graça divina. Que paradoxo extraordinário! Crescer entre as riquezas terrenas, enquanto o coração se voltava para os tesouros celestiais. Sua alma, Silvia, seria mais tarde venerada como santa pela igreja, e seu pai abraçaria o estado eclesiástico como se toda a família tivesse sido escolhida por Deus para uma missão que transcendia os limites do tempo. O jovem Gregório distinguia-se entre seus companheiros não apenas pelo saber, mas por uma virtude que parecia brotar de sua alma como água de uma fonte cristalina. Estudou direito, mergulhou nas complexidades da jurisprudência romana, mas havia em seus olhos algo que ia além das leis humanas, uma sede de justiça que nenhum código terreno poderia saciar. Aos 34 anos, o imperador Justino II o nomeou pretor, primeiro-ministro de Roma. Imagine a ironia, um homem destinado a servir a Deus, sendo colocado para governar uma cidade que se desintegrava sob o peso de seus próprios pecados. Mas foi precisamente neste cargo que Gregório revelou a natureza de sua alma. Enquanto outros usariam o poder para enriquecer, ele o usou para servir. Enquanto outros se corromperiam com a autoridade, ele se purificou através da responsabilidade. Deu provas de uma humildade que confundia seus contemporâneos, de uma piedade que irritava os corruptos, de um amor à justiça que incomodava os injustos. Era como se carregasse dentro de si uma luz que não conseguia esconder. Por mais que tentasse, então veio o momento da grande renúncia. Após a morte de seu pai, Gregório fez algo que poucos homens de sua posição teriam coragem de fazer. Abandonou tudo. Renunciou ao cargo, distribuiu seus bens aos pobres e transformou sua própria vila paterna, no bairro do Célio, em um mosteiro dedicado a Santo André. Que drama interior deve ter vivido naqueles dias! Que luta titânica entre o chamado do mundo e o chamado de Deus. Mas sua alma, com um imã atraído pelo norte verdadeiro, não conseguia resistir à força que o puxava para longe das glórias terrenas. Como monge, Gregório tornou-se modelo de todas as virtudes monásticas, mas Deus, que tem seus próprios planos, não permitiria que aquela luz ficasse escondida sob o alqueire. O Papa Pelágio II nomeou o diácono e enviou a Constantinopla como representante apostólico. 6 anos passou naquela cidade de ouro e intrigas, cumprindo funções diplomáticas enquanto continuava a viver como monge. Que contradição fascinante! Um diplomata que desprezava a diplomacia mundana, um representante papal que preferia a solidão da oração aos salões do poder. Mas o destino, ou melhor, a providência, tinha outros planos para Gregório. Em 590, com a morte do Papa Pelágio II, a voz unânime do povo e do clero o aclamou como novo pontífice. Gregório fez de tudo para fugir de tão grande responsabilidade, escondeu-se, resistiu, argumentou, mas foi inútil. Era como se toda sua vida tivesse sido uma preparação para aquele momento terrível e glorioso. Finalmente, curvando-se perante a evidência da vontade divina, aceitou a cruz que lhe era oferecida. E que cruz pesada era aquela! Roma estava sitiado pelos lombardos, as chuvas torrenciais causavam inundações devastadoras, a peste dizimava a população, a fome assolava a Itália e a corrupção corroía as próprias estruturas da igreja. Era como se todos os males do mundo tivessem se concentrado naquele momento histórico, esperando para ver se aquele homem frágil e santo seria capaz de enfrentá-los. Foi então que se revelou a verdadeira grandeza de Gregório. Diante da peste que aterrorizava Roma, organizou uma procissão penitencial de 3 dias à Basílica de Santa Maria Maior. E foi durante essa procissão que ocorreu um dos episódios mais extraordinários de sua vida. Ao atravessarem a ponte que liga o Vaticano ao centro da cidade, Gregório e toda a multidão tiveram a visão do arcanjo Miguel sobre a mole Adriana, interpretada como sinal celeste do fim da epidemia. Desde então, aquele antigo mausoléu passou a ser chamado de Castelo Santo Anjo. Que momento de revelação divina, como se o próprio céu se abrisse para mostrar que Deus,
não havia abandonado seu povo, mas os milagres na vida de Gregório não se limitavam às visões públicas. O diácono Pedro, seu amigo de confiança, testemunhava ter visto muitas vezes o Espírito Santo em forma de pomba branca descendo sobre o Santo Papa, especialmente quando escrevia seus textos teológicos. Imagine a cena: Gregório curvado sobre seus pergaminhos, a pena tremendo em sua mão, e de repente aquela presença divina pousando sobre ele, como uma bênção visível. Era como se Deus mesmo ditasse as palavras que fluíam de sua mente para o papel. Em 585, durante uma celebração eucarística, Gregório viveu um dos maiores milagres eucarísticos da história da Igreja. Através de uma oração de reparação, presenciou uma manifestação sobrenatural na própria Eucaristia, um evento que fortaleceu ainda mais sua devoção ao Santíssimo Sacramento e influenciou profundamente suas reformas litúrgicas. Que momento de êxtase divino deve ter sido aquele, como se o próprio Cristo se manifestasse de forma tangível para confirmar a fé daquele servo fiel. Gregório também teve visões sobre as almas do purgatório. Em uma revelação mística foi-lhe mostrado que se rezasse 30 missas por 30 dias seguidos, uma alma específica seria libertada daquele estado de purificação. Assim nasceram as famosas missas gregorianas, uma tradição que perdura até hoje na Igreja Católica. Que coração compassivo era o seu, preocupado não apenas com os vivos, mas também com aqueles que já haviam partido desta vida. Como Papa, Gregório reorganizou completamente a administração pontifícia. Onde havia corrupção, ele plantou honestidade. Onde havia negligência, ele estabeleceu disciplina. Onde havia egoísmo, ele semeou caridade. Confiou a direção da cúria romana aos monges beneditinos, homens cuja vida era dedicada inteiramente a Deus. Estabeleceu que os bens da igreja fossem utilizados para a sua própria subsistência e para a obra evangelizadora no mundo, sempre administrados com absoluta retidão, justiça e misericórdia. Sua caridade era lendária, ofereceu seus próprios bens à igreja, comprou e distribuiu o trigo aos necessitados, socorreu aos pobres, sustentou os sacerdotes e monges em dificuldade, pagou resgates de prisioneiros, trabalhou incansavelmente por armistício e tréguas. Era como se carregasse em seu coração a dor de toda a humanidade sofredora. Mas talvez sua maior obra tenha sido a evangelização da Inglaterra. Quando viu escravos anglo-saxões sendo vendidos em Roma, seu coração se comoveu profundamente. Sabendo que a Inglaterra ainda estava mergulhada nas trevas do paganismo, enviou para lá o prior do convento de Santo André, Agostinho, que depois se tornaria bispo de Cantuária, junto com 40 monges. Assim que começou a conversão de toda uma nação ao cristianismo, Gregório também reformou a celebração da missa, tornando-a mais simples e acessível. Promoveu o canto litúrgico que recebeu seu nome, o canto gregoriano, uma música que eleva a alma diretamente a Deus. Escreveu obras que se tornaram clássicos da literatura cristã: Magna Moralia in Lobi, um comentário moral sobre o livro de Jó, Regula Pastoralis, que traça a figura do bispo ideal, e os famosos Diálogos, onde narra exemplos de santidade de homens e mulheres de seu tempo. Em todas as suas cartas oficiais, Gregório se definia como Servum Servorum Dei, servo dos servos de Deus. Que humildade extraordinária! O homem mais poderoso da cristandade se considerava o último de todos. Era como se tivesse compreendido o verdadeiro segredo do poder cristão. Quem quiser ser o primeiro deve ser o último. Quem quiser mandar deve servir. São Gregório Magno morreu em 12 de março de 640, com 64 anos, após um pontificado abençoado de 14 anos. Durante seu funeral, o povo já o aclamava santo. Sua vida foi um testemunho vivo de que é possível unir a contemplação com a ação, a oração com o trabalho, a humildade com a autoridade, a fraqueza humana com a força divina. Hoje, mais de 1400 anos depois, São Gregório Magno continua a nos ensinar que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir, não está em acumular, mas em distribuir, não está em se exaltar, mas em se humilhar. Ele nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios da história, quando tudo parece desmoronar, Deus levanta homens e mulheres capazes de transformar as trevas em luz, o desespero em esperança, a morte em vida. Que São Gregório Magno rogue por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.